Buenas, che, que tal? O Matcast de hoje eu vou bater um papo aqui com esse meu amigo. Ele é ator, diretor de teatro. Ele é ator de um dos maiores sucessos do teatro gaúcho, que é a peça Os Homens de Perto. E como produtor cultural, um dos criadores do Porto Verão Alegre. Quem não conhece o Porto Verão Alegre, né, che? Olha, eu acho que é um dos maiores festivais de teatro do Brasil. Arrisco a falar isso. Estou falando com o meu amigo Rogério Beretta. Mas que barbaridade. Vai fazer um brinde aqui de mate. E aí, Jair, E tudo cá, bem? che, tu é gaúcho ou tu é importado? Sou gaúcho e urbano. De onde? Eu nasci na Beneficência Portuguesa, Mas que na frente bárbaro. da sinaleira ali Ah, do Porto Rosário. Alegrense. Porto Alegrense. Toma chimarrão, como é que é o negócio? Tomo. Eu matei muito. Eu tenho que fazer mate para minha mulher o tempo todo, que ela gosta de É mate. Eu mesmo, tu faço que mate. faz, né? Eu que faço. Ah, a Suzy não sabe, Ela ela não faz, sabe. mas não é, né? O teu que é o bom. Minha mão é a mágica da mágica da mãozinha é mão. outra coisa. E cá, che, Tá. né, até porque tu toma chimarrão, porque ao longo da tua carreira, né, che, tu já fez muitos personagens bagual, né? É verdade. Agora há pouco tu estava fazendo aí um galdeirão aí, sempre, né? É verdade. No Vida Muda eu fazia um Galdério Vida muito muda. brabo. E tu era né? mudo, né? Na época ele era mudo, o Galdério. Tu Eu sabe não, mas o que Galdério o era... Licurgo, ô Licurgo, deixa eu dar licença que eu vou chamar o Vai lá, Licurgo vai lá, aqui. vai lá. Licurgo quer tirar um retrato, ele E sempre aí, quer tirar vem cá. retrato para botar Tudo na bem? galeria de Vai stand-up, lá. de selfies dele. Tu viu, Licurgo? O vida muda, depois ele vai te passar esse roteiro para tu, para quem sabe tu te lança no teatro. É, Quem mas sabe tem tu que, te- mas tem que ser macho, viu? Pra fazer Ah, aquele não, então Galdério. tá, Licurgo, depois a gente conversa. Então, É. de repente vamos arrumar outra coisa para ti. E Cachê, tu sempre fez, desde criança, essa tua vocação de teatro, tu era arteiro desde pequeno, é isso? Na realidade, eu nem pensava em fazer teatro quando era pequeno. Assim. A gente tinha aquelas brincadeiras que tudo que é guri tinha. Eu brincava dos Beatles, aí eu tinha 3 primos, cada um fazia um dos Beatles. Assim, né? Peraí, só um minutinho, mas Ah. tu tinha cabelo, né? Tinha. Ah, não. Eu Os era o Beatles- John Lennon. Opa! Não, porque os Beatles careca, eu acho que ia ser, né? E uma pessoa O John Lennon, na realidade, não teve tempo de ficar careca, mas eu acho que ele ficaria também. É verdade. Depois a gente Já brincava, te pensou, lembra? cara, desde pequeno, parece uma bola de sinuca? Deus, Então, eu te contar, eu te mostrar o taco. não, depois. tudo bem, falo. vamos voltar ao Vamos assunto. lá. Porque tu é muito de faca na bota. Tava bem, Cachê. É verdade que tu entrou no coral, a Silvia Helena vai pesquisar a vida de todo mundo, né? Silvia Helena é pesquisadora. A Silvia Helena é a minha patroa que fica ali do outro lado, mexendo nos botãozinhos. E ela pesquisa a vida de todo mundo. Eu conheço a tua história, mas assim, nos detalhes, como por exemplo, ela me falou, Che, que tu começou, tu foi coroinha. Como é que é o negócio? Como é que ela descobriu isso? Silvia Helena. Mas na realidade eu era coroinha só para poder jogar futebol de graça lá na quadra da igreja. Então eu e meus primos, a gente entrou nessa história de coroinha para isso ter a cancha de graça. mesmo. Naquela época, eu lembro que os padres, assim, as igrejas tinham fardamento, tinha chuteira, coisa que a gente não tinha, né, É na verdade. vila, e aí ia para lá para fazer parte. É verdade. E no coral, diz que tu entrou no coral também. Não. Eu cheguei. Na Pra realidade, pegar as guria. sim. Pra pegar as guria. Foi umas 2, 3 sessões só lá, mas não peguei ninguém, desisti já no meio. Não dava, não. Mas assim, ó, brincadeiras, assim, minha mãe uma vez me deu um violão, não consegui aprender direito, aí ela ganhou de uma dívida que uma mulher tinha com ela, que ela vendia roupa, minha mãe. Ah, tua mãe trabalhava com roupa. Trabalhar com roupa. Sem roupa é mais complicado. Aí ganhava mais até se trabalhar sem roupa, mas trabalhar de roupa. Para. Isso é rápido também, né? Aqui, ó. Foi tu que falou, rapaz. Espadachim. Foi tu que falou que a tua mãe trabalhava com Com roupa. vendas de roupa. Ah, com vendas. É. Tá bom. E aí tinha uma mulher que devia para ela, deu um baixo do filho dela como pagamento, só que o baixo não tinha caixa acústica, e era um peso, tinha com 50 quilos. E largou no meu armário aquilo que não tinha utilidade nenhuma, porque não saía som. Sabe como é que é baixo sem Não, mas é porque é baixo, né? É baixo, né? Se tu fosse toca alto, baixo, não pô. precisava nem caixa acústica. Vem cá, chefe. Mas aí depois tu foi crescendo e tal, e acabou na faculdade de engenharia. Mas antes disso, eu te contar, eu era pequeno ainda, tinha aqueles programas de auditório aqui na TV Gaúcha, Uhum.
E tinha um programa de calouros. Eu tinha 7 anos, a minha mãe me levou para fazer Aqui parte do do. Maurício? Isso, acho que era o Maurício mesmo que Era, apresentava. era E eu fui cantar do uma Guri. música do Jair Rodrigues, aquela Deixa Deixa que que diga. diga, que pense, que Isso. fale. Deixa isso E pra lá. fui e cantei com 7 anos, era a única que eu sabia cantar também, por causa da história da mão. Mas não tinha ideia. Aí fui parar na engenharia porque na minha família tinham 3 profissões possíveis. Era assim, meu avô dizia, ou tu é engenheiro, ou tu é médico, ou tu é advogado. Eram Que era os... os três que podia Tu vê, ser. né? A gente te olha assim de longe, E não... aí, como eu não, não suporto muito sangue, eu digo, vamos para engenharia, que era o que estava mais à Tu mão. gostava de matemática ou tu ia na base da cola? Não, não era cola, mas eu gostava de física. Matemática eu nunca fui muito, assim. Eu ia o suficiente para aplicar nas fórmulas e tal, mas não era. Eu não era bom o suficiente para ser um bom engenheiro. Na Mas ao realidade, menos uma calculadora científica tu sabia manejar ali, né? claro, naquela época tinha. Ah, O como primeiro é que chamava presente aquela? Era tinha 2 calculadoras, aquela mais simplesinha. Eu não me lembro, não. XP. No início eu usava só para escrever o nome, ao contrário, tu virava ela e os números viravam letra, te Isso lembra? Tu mesmo. escrevia XP, né? XP. XP que Calculadora tinha XP. funções. Já era Já era, uma não. ideia de Não, aquilo computador, ali né, tio? era só para iniciado, não é para qualquer um fuçar naquilo, né? E eu me Tinha exibia com Excel, tinha Excel aquelas também. régua T, aquelas coisas. Engenharia tinha um certo status, né? Botava a pastinha da engenharia e tal. Mas não pegava ninguém também, porque não tinha mulher na engenharia, só tinha homem. Aí tu enveredou para as artes cênicas. Como é que tu vai? Né? Tu troca da engenharia para artes cênicas, tio? Na A realidade, água pro é vinho. que eu estava insatisfeito na engenharia e estava procurando opções. Eu fazia algumas cadeiras alternativas de publicidade, de administração, e nada me agradava. Aí eu fui para o IPA fazer educação física à noite. Eu estudava de tarde, trabalhava de manhã, estudava na URGS de tarde e de noite no IPA. Opa, IPA, não OPA. Estudava no IPA. E eu estava IPA, para quem não sabe, era a faculdade, tem até hoje, de né? educação Mas a física. educação, a forte educação física, não é a cerveja que nós estamos falando, né? Que ainda tem Exato. a cerveja IPA, que É depois nós vamos mesmo? tentar uma cerveja IPA, mas Então, depois, não é vamos lá. agora. E aí, Xê, E tu foi aí daí para aula não de teatro, como é fiquei que um foi? ano lá, não deu certo e já estava meio que desistindo e conversando com minha irmã mais velha e tal. Mas, faz alguma coisa na área de humanas. Humanas, olhei aquilo ali. Tal. Vou fazer artes cênicas, mas sem muita pretensão, assim. Só que depois que eu passei, eu fiz o vestibular de novo, passei. Quando eu entrei, depois de 2, 3 semanas de aula, eu não tinha mais dúvida que era aquilo que eu queria fazer, Na URGS. na URGS. E foi, disse que foi o cheiro do mofo do teatro que te engatou. Como é que Pô, foi mas essa sabem história? tudo, cara, pesquisaram tudo. Que na Porque eu me realidade, apaixonei pela Silvia Helena pelo cheiro do bacon, né? Porque ela trabalhava fazendo X lá na Fabagura, na Faculdade de Bagualogia de Uruguaiana. É, E aí eu me apaixonei pelo cheiro do bacon, né? Do bah, cangote dela. E no teu caso foi pelo cheiro do mofo. cheiro do mofo daquelas cortinas. Uma tarde, assim, então, eu fazer, eu saí da engenharia ainda procurando coisas para fazer, mas já tinha meio que me decidido por artes cênicas. Cheguei no prédio da Salgado Filho, onde tinha a sede, que era o DAD, Departamento de Arte Dramática ali. E tava o pessoal montando, subindo escada, não sei o quê. Tinha um casal passando o texto sentado no palco, sim, um foquinho só, e eu sentei no escuro para ver eles passar o texto e começou a entrar um cheiro de mofo daquelas cortinas, daquelas cadeiras, porque não pegava sol, era tudo fechado ali. E eu gostei Sunudade. tanto que até o cheiro eu gostei, né? Porque eu gostei muito daquela energia, porque era muito diferente da engenharia, né? Tu sai de uma coisa que é competitiva, que é uma coisa exata, não tem nada de relação humana, sem sensibilidade nenhuma, e vai para uma coisa que era só sensibilidade, porque era uma coisa só Che, mas vem de cá, nessa coisa. época aí, tu era meio. Aí tu ficou rebelde, tu ficou meio da turma dos revoltados lá, aquelas coisas de DCE e não sei o que Hum, lá. Tu participou disso aí, né, fui Che? representante dos alunos lá. Inclusive, fiquei sabendo que tu fez parte daquele episódio lá da invasão do RU. Sim, Tu tava lá. fazendo feijão. RU é o restaurante Restaurante universitário. universitário, né, Che? Mas qual era a demanda de vocês? Vocês queriam sagu na É que sobremesa? O que que era que não, vocês... é que eles queriam triplicar ou duplicar o preço da bandeja. E aí foi Ah, um movimento para não deixarem subir o preço, que se eles fossem subir, então a gente mesmo fazia comida. A gente entrou lá, ficou uma semana o pessoal lá se revezando, fazendo comida. fazendo comida.
fazendo comida e cobrando, na época era 1 pila, uma coisa assim, a Tu bandeja, e vê. conseguiam, eles não subiram 20 centavos, mas não subiram a 2 Ah, pila. não era a questão do sagu na sobremesa obrigatória. Ah, Se fosse sagu era bom. Che, e daí como é que é esse negócio da comédia, che? Como é que porque tu sempre tem a gente olha assim a tua estampa e já lembra sempre com alguma coisa de comédia, né. Mas tu sabe que no início eu Então tu não, fazia drama? Tu fazia drama? eu fazia drama, gostava muito de teatro do absurdo, e quando eu estava no 4º ano aqui no Brasil, eu acho que tudo que eu fiz até então era sério. Aí depois a gente ganhou uma bolsa, junto com a minha esposa, a gente ganhou uma bolsa junto com a Suzy, eu e ela fomos para a Espanha fazer a Hum. faculdade de arte Uma dramática bolsa lá. assim, tipo uma bolsa Bolsa de de estudo, crochê? bolsa de Uma estudo bolsa não de era de crochê. crochê, aquela era bordada em fios de ouro. Ah. Para nós era Che, ouro na teatro época. absurdo, só para lembrar, né, o Ah, pessoal quer saber por que teatro absurdo? Porque cobrava te muito caro o ingresso, um tipo era um assim, era um absurdo o absurdo. teatro, era um absurdo o preço. Que era? Teatro do absurdo é um teatro nonsense, né, baseado em Ah, situações não reais, ou reais exageradas, assim, por exemplo, quem trabalhava os autores era o Ionesco, o Becker, o Artaud, eram espetáculos que tratavam de temáticas muito malucas, assim, tipo o fim do mundo, o que que aconteceria, o Esperando a Godot, que é o mais clássico de todos, são 2 sim. caras no meio do nada esperando uma coisa que ninguém sabe o que que é. E passa o tempo ali E o tentando Godot se não vem. divertir, o Godot sempre manda dizer que vai vir no outro dia. Então tem Ah, várias por isso que é teorias. aquela coisa que se fala: "Ah, vou te dar um Te Godot", dá um Godot e nunca aparece, é porque o exatamente. camarada disse: "Ah, É, tá bom, vou te dar ele vai te dar um é. Godot", É é que é que uma não coisa cíclica esse espetáculo, claro. porque tem muitas teorias. Um diz que eles estão esperando a morte, outro diz que estão esperando alguma mensagem, esperando qualquer coisa que não chega nunca, na Tá, tu realidade. era estudante e ganhou a bolsa junto com a tu já era casado já com a Suzy? Não, nós namorávamos na E época, os mas 2 estávamos separados, depois voltamos. mas os 2 ganharam a bolsa para ir pra Para Espanha, Espanha foram estudar estudar lá? teatro. A gente pediu junto a Aham. bolsa, né, e era tipo uma gincana, tinha uma série de coisas para cumprir para concorrer à bolsa. Eram 300 pessoas para 10 bolsas, para todas as áreas. Ah. E as 2 únicas de teatro que saíram para mim e para ela. Aí Mas tu morou quanto tempo na Espanha lá, trabalhou lá? a gente estudou lá, era para ficar 1 ano, a gente ficou estudando 3 anos lá, estudamos 3 anos lá e ficamos morando quase 8 anos, 7 anos, uma coisa assim. Ah, daí casaram lá, Não, praticamente. voltamos lá. A gente casou há 2 anos atrás aqui, a gente está 36 anos junto, mas casado há 2. Ah, A gente que viveu massa. 34 anos em pecado. Sério, che? E a família, assim, os pais não Os pais falavam cansaram, né, desistiram. Não, mas, na realidade, assim, eu acho que vive bem quem tá junto bem, essa coisa tá de certo. papel é só para E no lá, tchê, final. na Espanha, tu falava espanhol, Não, aprendeu? não, Como é falava que e aí, francês, mas eles entendiam bem o que eu falava. falou o quê? Francês. Pô, que chique. É, parecia francês, na realidade eu tentava falar espanhol, mas eles não entendiam muito bem. Ah, parecia que era francês. Na Não, realidade o início foi complicado, porque, cara, uma coisa é tu falar no dia a dia na rua, outra coisa é tu ir para o palco falar a língua dos caras, né. E ainda bah, mais teatro clássico espanhol, todo cheio de bordões e palavras complicadas, assim, de pronunciar, aquela coisa toda cheia de fez e tetas e tal. Era muito difícil para mim. Então, no início eu sofri bastante com a questão da língua no palco, assim, tanto que eu me hum. tornei diretor antes que ator lá, né, porque a ideia era fazer um curso de interpretação, mas a questão da língua, ela meio que limitava a atuação. Me dava sempre assim: "É o louco estrangeiro, é o policial estrangeiro, é não sei o quê", sempre tinha a pecha do estrangeiro Sim, junto, né, para justificar pra a justificar o o sotaque. sotaque que tu colocou. Tá, É. e ali que começou a comédia, por conta do louco Então, ali estrangeiro, o primeiro policial estrangeiro? espetáculo que eu fiz de comédia foi ali, que foi um maluco estrangeiro que fazia, ele vivia num hospício junto e tinha umas loucuras lá, umas louca amiga, se encontrar pra fazer festa escondido de noite, aí a mãe dele cuidava ele por um satélite, olha que na época satélite, tô te falando década de 80, e ele fazia tudo escondido da mãe dele, tinha que se esconder do satélite o tempo inteiro, era Uhum, muito divertido. E ficou muito engraçado, as pessoas gostaram muito do personagem, eu nem sabia que eu gostava de fazer comédia até então, né. Aí comecei a hum. trabalhar a comédia dali.
E fiz mais alguns espetáculos lá com um tom mais cômico, Che assim. Aí voltaram para o Brasil. Quando que Voltamos. voltaram lá? 80 e 94, 95, né? Foi em duas voltaram. E etapas, foram assim. morar onde? Vou morar em Porto Alegre, Mas na casa de na quem? casa da sogra. Também sem vergonha. Eita! Na casa da sogra. Pô, tu voltar de 8 anos na Espanha e vir morar na casa da Foi de sogra. castigo. Que barbaridade. Mas olha aí, che. Foi difícil, mas não por ser casa da sogra. Foi difícil por voltar para o Brasil, né? Porque primeiras noites que eu saí aqui, eu andava me escondendo, muito medo de assalto, porque tu fica muito relaxado lá. A gente saía 13h30 da madrugada para levar o filho passear na praça lá, a pé, pezão, super tranquilo. Chegou aqui uma vez, nós estava na Protásio, eu e a Suzy na Protásio, e veio um cara, atravessou para pedir fogo, nós saímos correndo. De noite, estava com medo, cara. Sabe aquela coisa de Tá, aí tu te tenso. encontrou aqui com o Néstor Monastero, que é aquele Nessa foi, castelhano, né, che? que Que chamam de. ele é argentino? Chamar de Uruguai ele fica brabo. Então é É argentino. argentino. Então, Não, não. assim, ó. E aí vocês começaram a fazer aquele humor do Clau. Exato, mas foi muito engraçado, porque a ideia original não era para fazer. Não era para fazer clown. Umas amigas que eu tinha aqui de antes da viagem foram me convidar. Eu tinha um restaurante na André da Rocha que se chamava Erva Doce. A gente, a gente montou esse restaurante que já tinha antes de viajar, compramos, reformamos e retomamos o restaurante. E foram me chamar para fazer um espetáculo infantil com um diretor argentino, As Aventuras de Tibiquera, se chamava o espetáculo. E me apresentaram para o Néstor para fazer o Tibiquera. Tibiquera era um herói todo Indígena. torto, né? Indígena, Ele virava a cabeça, os e pés aí. virados. Não virava a cabeça, tá confundindo. Ele tinha um desenho de Tinha. corpo. Mas era um índio, índio. basicamente era um índio. Aí o Néstor me olhou assim, mas tu para fazer índio fica meio complicado, né? Eu digo, tá, e o que vamos fazer? Ah, vamos pesquisar alguma coisa, assim. Aí nós começamos a pesquisar durante um ano. Íamos fazer Shakespeare para crianças, começamos a ver várias opções, até que caímos na linguagem do clown, fazer uma pesquisa de clown. Começamos a trabalhar, chamamos o pessoal do Lume para nos dar umas oficinas e tal. E surgiu a ideia de fazer um espetáculo mudo, até porque O Clau, ele é só o gestual, aquele, né? É o mais na clown, premissa, o clown tem o dramático. Charlie Chaplin. Ele vai nessa linha. O Charlie Chaplin é um dos melhores clowns que existem, né? Então, vai nessa linha, mas tem clowns com texto também. Mas, enfim, a gente resolveu fazer o teatro mudo, porque quando tu mora no estrangeiro, tu vê a limitação da língua, né? Tu vê que o teatro, ele tem essa limitação. Ele é baseado todo em cima da língua. Se a pessoa não te entende, imagina tu ir para um monólogo sueco. O cara com foco, sentado numa cadeira, dá um puta monólogo em sueco. E tu não entende uma palavra. Não serve para nada. Fica só aquele tom, aquela coisa, mas não serve para nada. Então a gente resolveu pesquisar essa linguagem muda. A gente começou com Sopa de Palhaços, depois com o Vida Muda, que já era para adulto, Sopa era para criança. Ah, tá. Vida Muda foi sucesso, né? Foi sucesso, assim. Foi o Vida Muda. Ele foi o fracasso que deu mais certo. Porque ele foi um sucesso de crítica, de prêmio, de festivais, mas nunca foi um sucesso de público. Era um espetáculo cult que as pessoas adoravam, amavam, se lembra até hoje. Festival que a gente ia, levantava todos os prêmios. Ganhou Assim, o prêmio ao Soriano lá. ganhei nesse espetáculo. E aí, o Sopa ganhou muito prêmio também. E a gente viajou para outros lugares, inclusive passamos por outros países com esse espetáculo, porque não tinha esse bloqueio da língua. Claro. Era um espetáculo que era entendido por qualquer um. Ô, Licurgo, tu tá vendo? Tem chance. Vamos conversar depois. Ele falou que o Vida Muda fez sucesso até fora daqui. Nós conversamos esses dias com o Ike Gomes, né? Uhum. Ele até, com a Sborne agora, conseguiu umas passagens pro Mandar para Sborne? Olha só. Vamos ver. Sabe que a gente foi num festival na Ucrânia? Se quiser, eu te mando uma passagem para lá. Diz que também. lá tá bombando, hein? Que para. Não. Oh, que piadinha sem graça. Tá Piada trouxa. Que bárbaro. Mas o Vida Muda foi, sabe por quê que foi o fracasso que fez mais sucesso, que deu mais certo?
porque por conta do Vida Muda surgiu o Porto Verão. Porque a gente estava em cartaz e não conseguia botar muito público, né? Isso era novembro, por aí, e aí a gente estava na lancheria do parque, a nossa lanchereca lá, a famosa lancheria do parque. Eu e o Zé Vitor tomando um café de tarde e tal, e escutamos uma notícia que Porto Alegre ia ficar vazia, porque iam sair 300.000 pessoas no feriado de finados. Eu digo, não, mas se sai 300.000, nós somos 1,5 milhão, não vai ficar vazia, vai ter menos gente, mas vai ter 1 milhão e tantas pessoas aqui. E aí a gente pensou, pô, o Zé tava com o marido do Dr. Pompeu na época em cartaz, na Carlos Carvalho, e eu tava Claro. com Vida Muda, Com eu o acho que João França. com o João França, inclusive, Isso mesmo. que foi Querido sócio na João França. primeira edição do Porto Verão. Sério? Era eu, o Zé Vitor e o João França na Não era o primeira. Bica? O Bica a partir da segunda. Quando o João França saiu, porque dava muito trabalho, ele não quis ficar. Ah, o João França que começou o Porto Começou junto Verão com o junto Zé com o Zé e Vitor e comigo. tu. É, Isso em 99? isso. Aí o João, no final, quando a gente fez as contas, não sobrou dinheiro nenhum da primeira edição, só trabalho. Ele, não quer isso aí, dá muito trabalho e não dá dinheiro. Aí Diz que até largou. os ingressos vocês faziam Fazia tudo xerox. manual e carimbo. Depois a gente conseguiu o apoio de Uma gráfica. uma gráfica, um negócio de xerox. Não, uma lojinha dessa de xerox. É ali que tinha uma travessinha da Léo, tu que Oswald. tá em casa e acha que quando vê assim um evento desse tamanho, desse porte, trazendo artistas nacionais, né, che? Um evento que já está consolidado, confundido, inclusive, como um evento estadual, inclusive, né? Não, no Público. caso, um evento público da cidade, né, che? Tu fala em Porto Verão Alegre, o pessoal já pensa, isso é coisa da prefeitura, isso é coisa da cidade de Porto Alegre, tamanho a relevância que tem, né, che? Ele Mas tem. no começo, olha aí, ó, três malucos que faziam o ingressinho aqui, ó, no carimbo. É verdade, che. E o seu Ivo da lancheria nos deu apoio botando ponto de venda lá. Os primeiros ingressos Isso vinham com mesmo. ketchup, mostarda e tal. Os ingressos já caras vêm. já vinham com tudo a bordo. Mas então, aí eu fui pedir um help pro Zé Vitor, porque ele estava indo bem de público, lá era uma comédia do Veríssimo, que estava indo bem. Exatamente. E a gente estava indo muito bem de crítica, mas mal de público. Eu disse, Zé, me Eu ajuda. cheguei a ver depois com a Fernanda Leite. Sim. Já era ela desde o início, não? Oi? A Fernanda Leite, que estava com o Dr. Pompeu, Sim, estava no Dr. Pompeu. desde o início? No Pompeu sempre, desde o início. É? Era o França e ela sempre, e o Zé Vitor fazia o Veríssimo. Hum. E aí eu disse, Zé, quem sabe tu me ajuda a divulgar, vamos divulgar junto aí com o Pompeu, eu te dou um percentual aí pra gente botar mais gente lá no Vida Muda. Ah, sem problema, vamos fazer uma divulgação junto e tal. Eu disse, vamos falar com o seu Ivo ali, ver se conseguimos um ponto de venda. Quando ele deu o ponto de venda, eu disse, cara, mas tem mais gente que a gente podia botar junto que estão por aí. Tinha o Lauro Ramalho. Quem foi? Os Então, inícios? primeiro ano Pois foi... é, vizinha da Calma, Débora. pois é, a vizinha foi depois. Foi no primeiro ano, mas eu te conto como é que ela entrou. Ah, tá. Tinha a Escola de Sereias, que era do Lauro Ramalho, o Castanho e o Caio Prates. O Tinha, Caio Prates. eu sei que vocês dublaram no verão passado, que era do Campão e do Kramer. Sim. Depois tinha outro que era Comédia dos Amantes, que era com Bica e a Márcia do Canto. Sim, Comédia dos Amantes. Comédia dos Amantes. Depois tinha o marido do Dr. Pompeu, que estava o Zé Vitor e a Fernanda e o França. O Vida Muda. E aí a gente viu esses 5, vamos botar a venda aqui, vamos lançar uma matéria, vamos falar com os jornais, ver se a gente consegue uma matéria. Foi aí, cara. E aí Só saiu uma esses matéria, uma capa na Zero Hora, que a gente foi no Teatro do IP, conseguiu bater uma foto no palco do Teatro do IP, com os personagens desses 5 espetáculos. Saiu uma matéria assim, ó, Verão Alegre em Porto Alegre, só comédias, não sei o que, pacote de comédias e tal, tal. A Débora Finocchiaro viu, e como ela não gosta de ficar de fora de nada, ela me ligou, beleza, eu quero estar junto com vocês aí, não sei o que. Entrou, pois é, vizinha já depois da primeira matéria. E fomos 6 espetáculos, cada um ocupou um teatro durante 6 semanas, se eu não me engano. E no final disso nós tínhamos vendido 11 mil ingressos. A gente disse, pô, já tem alguma coisa aqui para não ter nada no verão. Pô, na época que não tinha nada, vocês estavam botando 11 mil pessoas. E aí todo mundo encheu. Menos o Vida Muda. Mas botava umas 100 pessoas no Câmara, que era um bom público, né? O Câmara cabe 200? 200, meia casa a gente botava 200. Bem lá.
mas tinha um problema, não tinha ar-condicionado. Aí eu consegui levar o Osterman, o Lazier, o Santana, todo esse pessoal que era formador de opinião na época, a gente conseguiu botar lá no Câmara para assistir o espetáculo. Eles Só para adoraram, passar calor. adoraram o espetáculo e odiaram o teatro. Então a coluna foi uma coisa assim que elogiava o espetáculo, por outro lado, odiava o teatro. No ano seguinte, a prefeitura botou ar-condicionado lá, Exatamente, me porque eles lembro. meteram o pau no calor que passava lá. Mas foi tão legal que no ano seguinte já eram uns 20 e tantos espetáculos, já outros E de começaram a lá vir. para cá, de 99 até Uhum. 2023, nós estamos falando de 4 24 anos. anos. É. Nunca falhou. Nunca falei nem na pandemia. E quem é o artista que mais participou do Porto Verão Alegre? Eu. Tu participou de Eu, todas as 24. Zé também. Sempre com todas as. Sempre com algum Com espetáculo, algum né? Com algum espetáculo. espetáculo sempre participamos, eu e Zé. Tá, Depois, vou fazer uma assim, segunda pergunta. Depois de vocês, quem é? a Débora, acho que foi a que foi depois, eu acho que foi tu. É. Quem É, chegar aí é nessa que tu, lista aí, né? tu Tchê? chegou em Dois. 2002, 2002, depois eu Começou em fui, 2001. não, começou 2000. Eu comecei em O verão de 2000, 2001, tu entrou no terceiro ano, tá até 2002, hoje, exatamente. faz E 21 de anos, lá para cá, não sempre falhaste, fiz. Ah, que parceria. espetáculo. Que Já botamos muita responsa. gente ali, né? Já muita gente foi assistir o É, Porto Verão Alegre, né, Che? muita gente. Barbaridade. Com vários espetáculos, né, Che? Sempre. É. Teve época de fazer Esse ano nós estamos 12, com... Tu 12. chegou a fazer 12, 13 Sim, fazia sessões, 2 shows diferentes, lembra? é. Fazia Não, mas às vezes com um só, quando tava no Sim. auge, assim, 2005, acho que Foi. coisa, E 2006. depois, numa época, a gente fazia os causos do Guri e Guri 2 a missão. Guri Fazia 2 a dois missão, espetáculos, fazia dois fazia também. 6 e 6. Barbaridade. E esse ano estamos juntos, hein, Gê? Olha, o pessoal fica ligado aí. Dia 7, 8 e 9 de fevereiro, a gente vai estar lá no CIE, com os novos causos do Guri pós-Covid. Agora É isso aí. é uma nova leitura, que a gente vai falar de coisas modernas também, que aconteceram na pandemia, né? Inclusive, para ter uma ideia, Che, na pandemia, o Licurgo... Vem cá, Licurgo, eu não gosto de falar por trás de ti. Até gosto, mas quando tu não tá, né? Agora que tu tá aí, não vou falar por trás de ti. O Licurgo fez agora na pandemia, vou contar aqui, fez um curso de Chula EAD, de Chula. É mesmo? Chulas online. Olha só. Não foi numa aula. Ganhou diploma, ganhou bota, ganhou até a vara. Ué. Quer ver a vara do Licurgo? Não, obrigado. Tá, então não precisa Vai ver, embora. não precisa ver. Eu Tá, e o Porto Verão foi fundamental, né, para democratizar também o acesso, né? Porque é um preço Porque, bom. além de tudo, é um público que não tinha o hábito de comparecer aos teatros durante o ano. Porque tinha uma máxima na classe teatral e no público que rondava as salas de teatro, até a gente conseguir popularizar com o Porto Verão, que só pessoas iniciadas podiam ir ao teatro. Só quem já entendesse, já lesse muito, ou coisa assim. Porque os espetáculos basicamente eram feitos em cima de textos estrangeiros, textos clássicos, ou textos muito elaborados que a turma toda gostava, mas o público não entendia muitas vezes. Era mais elitizado, né, Chico? Com Porto Verão, as produções começaram a procurar o gosto do público, né? Pela primeira vez se deu mais importância ao público que ao umbigo. Então, começaram a ver o que o público gosta de assistir, o que ele quer ver, e isso não vai nenhum demérito na qualidade dos espetáculos, pelo contrário, eu acho que qualidade é uma coisa que é uma condição primária para qualquer tipo de espetáculo. Agora, a linguagem que tu vai usar é outra história. Por isso que a comédia cresceu muito. Exato, Né? a comédia, o teatro popularizou porque esse público foi aumentando. Inclusive, como a gente tinha esse monte de espetáculo junto, a gente conseguia uma mídia mais pesada na TV, começamos a entrar num público de TV que antes não tinha, começamos a entrar em horários que não eram comuns para artistas, em programação de rádio, de jornal, de TV, que às vezes parte do esporte, parte de notícia. Começamos a penetrar num público que não conhecia teatro. Isso já é outra questão. A primeira questão, então, que popularizou para o público, né? Oportunizou por conta de preço barato, por conta de facilidade de venda, por conta de estar presente, né, simultaneamente em vários teatros, né? Mas para o artista foi também para a classe, para os artistas gaúchos, né? Foi assim fundamental porque oportunizava para o camarada fazer um espetáculo sem
aquela loucurada toda que é fazer uma Uma produção, né? produção. Solo, né? Então já tinha a mídia, já estava ali, já tinha a venda do ingresso, Já tinha o já tinha o teatro. teatro, já estava tudo na mão. É, Então muita produção começou no Porto Verão, né? é verdade. Surgiram no Porto Verão. Então é muito E interessante era esse tipo lado um também, piloto de prova, né? Um local que as pessoas levavam o espetáculo, se funcionasse, para seguia testar, ano adiante. E podia testar sem custo, né? sem custo. Então, Mas nós essa. estamos falando de teatro, né? Mas também o Porto Verão ele foi mais abrangente. Aí ele já teve parte de música, teve parte de interpretação de poemas, já teve dança, já teve tudo, né? E tem ainda, né? Esse ano tem tudo de novo. Tem cinema. Cinema também. Cinema é uma visão diferente. Nós vamos fazer sessões de cinema com música ao vivo. Que Vai vai botar o ser som. a música incidental do filme, vai depender do tipo de filme, vai ter música clássica, vai ter música Que flamenca, vai ter música celta, vai bacana. ter música Tu experimental. vê, chefe. Enquanto passa o filme, aquela música incidental vai ser tocada ao vivo, ali no Instituto Ling, uma experiência diferente. Instituto Vai... Link é outro espaço que também está se popularizando com o Porto Verão, Sim, né? sim, Que sim. era completamente elitizado até Exato, agora. E exato. agora com o Porto Verão abre as portas para Todo o público vai lá o ingresso do Porto Verão é sempre mais em conta, né? Imagina, nós estamos cobrando de 20 a 40 reais o preço do Olha aí, ingresso. Isso é pelo preço amor de do Deus. século XX ainda, né? Ah, Deus Então me nós livre. estamos mantendo um preço muito baixo. Então, não E vai quem não quer, né? é a chance do pessoal que não tem grana poder assistir coisas de qualidade, né? Então nós temos dança esse ano também. Nós temos artes plásticas, que é um espetáculo de arte battle, que é uma batalha de artistas com plateia e coisa, Mas ficar pintando quadro. pintando o quadro. Com torcida e Mas coisa. que Vamos barbaridade. ter isso. A gente vai ter muitas oficinas, teatro infantil, Ah, oficina também. Olha ele, oficina, Gorgô. 10 Tu tá oficinas. com o teu carro ainda, com aquele Isso, lá viu, no Igor? pivô? É, É? Tá. Então já aproveita aqui, rapaz. é. Tá, depois tu fala com ele que vai ter Não oficina é lá que eu não também. gosto de chilicure, mas não tem oficina para ti. Mas nada pessoal, fica Não é nada. tranquilo. Negócio É, de mudo não vai dar certo esse não. negócio. Chico. Mas assim, a gente está abrangendo várias. Quantos espetáculos tem esse ano, Chico? 125 Mas já espetáculos. chegou num ponto máximo de quanto? 170 já Meu tivemos. Deus. 170 E quantos espetáculos. teatros que envolve tudo esse ano? Esse ano são 16 salas. E só não temos mais por falta de condições de algumas, senão teremos mais espetáculos e mais salas. Né? Inclui o Link, que é novo nessa Ling, parada. Inclui São Pedro. São Pedro, Inclui Ciem, Cie- Riggs, Bourbon Country Arena. também. Hã? Bourbon Country. Bourbon Country esse ano não tá. Mas teve ano Ano passado. passado teve. Ah, Mágica, vai ter Mágica também, Vai né? ter mágica. Todo ano Mágicos tem, do né, Sul, Chico? lá no CIE, todos os anos tem mágica, Que né? bacana. Nossa Senhora. Tem muita É coisa. um festival que, de fato... E tem de tudo, desde debate. E vai ter um espetáculo do exterior, um espetáculo italiano, no Teatro da Santa Casa. E ele, além de fazer 2 sessões, vai dar uma oficina também de clown. Que bacana, Chico. Um espetáculo que vem lá da Mas terrinha. que barbaridade. Tá, mas bueno, Che, daí vamos passar um pouquinho. Porto Verão Alegre é o maior festival do Brasil? Eu não Na sei se é tua, um. na tua humildade. Mas eu não posso te dizer porque eu não conheço todos os festivais do Brasil. Quais são os relevantes? Eu não assim? conheço festival de Curitiba? espetáculo. Curitiba é internacional, é diferente. E trabalha com verba pública. Uhum. Né? Trabalha com dinheiro da prefeitura, assim como era o Porto Alegre em Cena. Aí teria que comparar o Porto Alegre em Cena com Curitiba. Mas festival para artistas locais, cooperativado sem intervenção do governo, eu estou para dizer que é o maior do Brasil. Que bacana. Com certeza. Agora, festival público eu já não sei porque eu não conheço todos, não posso te Tchê, dizer. quero falar agora dos Homens de Perto. Porque aí tu tava lá com o Zé Vitor na abertura do Porto Verão Alegre. Era teu parceiro lá. No Vida Muda, tu tinha o Néstor Monastero. Aí vocês três já estavam ali. E aí trouxe o Oscar. O Oscar já participava de vários O Oscar, ele era compadre do Zé Vitor, ele trabalhava com o Zé em algumas séries da Globo e já tinha outros espetáculos que eles faziam juntos, né? E a gente convidou ainda o Júlio Conte e o Flávio Bica para participar dessa montagem que a gente queria fazer. Na realidade, a gente queria fazer um espetáculo para ir na contramão daqueles monólogos da vagina, ponto G e tal, que falava só das histórias das mulheres. E a gente tinha um filme
na cabeça. Sério, mas ponto G tá até hoje, né? Tá até hoje. Esse é outro que deve estar uns 20 e poucos anos Com a junto. Patsy no começo, agora tá com a Dedélia, então Agora mudou o time, né? mudou o elenco. Agora, que mantém o mesmo elenco não são muitos, não. Essa coisa de... O Bailey mesmo tá há muito tempo, mas já tem o terceiro, quarto elenco diferente, né? É verdade. Tu, no caso, eu me lembro quando Não, o teu pai fazia, agora não tu mudei. também. Eu não mudei o elenco, né, Che? Teu pai era melhor que tu, hein? É mais rápido. Mas olha só, a gente tinha um filme que chamava O Tudo ou Nada, um filme inglês, que eram uns caras que faziam duro, que eles no final do filme faziam um show de striptease na cidade deles para ganhar dinheiro para sobreviver. A gente tinha um pouco essa ideia na cabeça para fazer. Aí nós fizemos uma primeira reunião, lá no Teatro do IP ainda também, e o Bica e o Júlio Conte não... O Júlio queria dirigir, aí o Nelson queria dirigir, aí não, dois diretores não dá, o Júlio saiu fora. E o Bica também não acreditou muito no projeto, por um motivo ou outro acabou saindo fora também. Os dois eram do Bailey. Bailey. Do Bailey. Autores e Autores e intérpretes. E aí, no caso, o Júlio diretor, né? E aí a gente pensou, vamos fazer por aqui e tal. Aí o Oscar disse, tem um amigo meu que escreve roteiro para TV, vou trazer ele para escrever um roteiro para você, para nós e tal. Aí a gente começou a ensaiar, e junto com esse amigo do roteiro dele, tinha um amigo desse cara do roteiro que ia botar uma grana. Opa, já ia começar com grana. 30 pau. Na época eram... Dinheiro. Aí nós dissemos assim, bom, nós vamos te dar 20% da bilheteria por vida, pelos 30 pau. Porque na época nós tínhamos R$800 para produzir o espetáculo. E era num cartão de crédito da Lulô, da mulher do Néstor. Mais nada que nós tínhamos. Nós tínhamos uma moeda no bolso. Nós tínhamos que pagar um dia R$30 num estúdio lá, juntamos o dinheiro dos quatro, deu 27. Tivemos que pedir um desconto de 10%. Era um fiasco. Mas enfim... Pior que eu me lembro dessa época. Sabe? E aí, nós tá tudo certo para estrear, faltava um mês para estrear, foi lá um fotógrafo, batemos foto. Nós estamos falando de 2013, né? 2003, início de 2000, não, 2002 era isso. 2002. 3 depois, calma. Esse é o processo ainda. Ah, tá. E aí, um mês da estreia, vamos lá no Mecena, né, para buscar grana. Aí chegamos lá pro cara, tá, então vamos botar, já gastamos com fotógrafo, alugamos uns ternos para bater e tal, porque não tinha grana para comprar ainda. Aí o cara disse, sabe que teatro não é minha praia. Agora tu vai dizer, não tô afim de investir em você. Eu disse, puta que pariu. Aí caiu o cara e eu digo, cara, vamos aproveitar e vamos tirar o roteirista também, porque eu não tô gostando das cenas. Aí nós tiramos o roteirista e chamamos o Arthur Pinto para escrever tudo de novo. Aí o Arthur começou a escrever outras cenas, né? Outro espetáculo, sem grana. Primeira cena que ele escreveu terminava no 3211-0011, Cred Matone, é uma coisa assim, né? E era da música, a gente falava várias entidades financeiras e a melodia nos levava para isso. Aí nós pegamos o violão, eu, o Zé e o Oscar, fomos lá no... Como é que era o nome? No Cred Matone. O gerente lá, era o diretor de marketing do Grêmio, o Carvalho, era o gerente do Matone, do marketing lá. Chegamos lá, cantamos uma música para ele e ele disse assim para nós, sensacional, gostou muito da música. E eu digo, tá, e aí como é que a gente faz isso? Quanto vocês precisam de pagar? O que tu der é golar. Ele deu 10 pila para mim. 10 mil reais. Com 10 mil reais nós produzimos onde para comprando 3 cadeiras, umas cortinas, umas coisas. E em 2003 a gente foi estrear. Só que ele não estreou em Porto Alegre. Ele estreou em Pelotas e depois em Rio Grande. Em Pelotas o espetáculo levou 3 horas e 15, mais ou menos. A gente cortou umas 2 cenas, ficou 2 horas e 45, eu não aguentava todo o espetáculo. Rio Grande a gente cortou mais umas 2 cenas e continuava em 2 horas e meia de espetáculo e fomos para Porto Alegre sem mais uma cena. A estreia, o espetáculo levava umas 2 horas, assim, mais ou menos, o espetáculo. A gente estreou na Higgs e a estreia tinha, assim, 150 amigos convidados e tal. Che, o mote é 3 amigos que estão num velório do quarto amigo. Essa é a história que começa. É que, na realidade, são os 3 que faziam o back do cara que era o protagonista. E o protagonista morre.
Só que eles já tinham vendido o show, tinham que fazer de qualquer jeito. Então eles vão fazer tudo que eles não sabiam fazer, que o outro, que era o bom que fazia, que era o Honorato, e eles têm que tomar a frente do show para fazer o show, para cumprir o contrato. Foi Os Homens de Perto foi um sucesso assim bárbaro. Nos primeiros 5 anos bombou, né? Sim. 5, 6 anos foi onde foi Foi o pico. 2003, 4, Depois, 5, 6, 7, 8. até 2009. 2009 a gente já lançou Homens de Perto 2, que foi muito legal também, mas não era já o fenômeno do primeiro. Tinha um bom público, mas não tinha o fôlego que tinha o primeiro, assim. E aí ele foi até 2014, por aí, 15, quando a gente fez o 3 também. Que também foi muito Já legal. tá no 24 hoje, né? Nós já estamos O no dois. versão 4. A versão 4 é os piores momentos de cada uma É das esse outras ano? versões. Esse que a gente está fazendo agora. E daí como é que É é a isso? quarta Vocês versão. estão escolhendo... A gente pega as cenas dos 3 espetáculos e botou mais 2 cenas novas em cima. E aí essa é a versão 4. Tá muito Entendi. divertido. Tá muito divertido. A Sim, gente tá se divertindo sim, como... vocês vão pegando o que É, tem. porque a gente os cacos que deram olha pra certo. cara um do outro e já sabe o que vai acontecer, Teve né? o Desgovernados também, né? Desgovernado foi o terceiro. Foi o terceiro. Que a gente E fez agora, uma questão meu mais nome- e o política. nome qual é que é Agora é agora? só Homens de Perto. Os piores momentos. Os piores. É dia 4 e 5 de fevereiro. 4 e vocês estão lá. 5 lá no Amhiggs. 4 e 5. Olha aí, Xê. E ele curgou, nós somos 7, 8 e 9. É. Ah, E bom, depois tem o Porque Casamos, tá 11 e 12. Pronto. aí fechou. fechou Então aí, ó, tudo. tu tá aí, já te liga lá, onde é que pega esse... Vai só lá no Porto É lá Verão. no site do Porto Verão Alegre, já compra lá E mesmo. já compra lá. Olha os precinhos, Xê, de 20 portoverãoalegre.com.br. a 40 pila. É. E aí já compra para os Homens de Perto, né? Os piores Guri. momentos, 4 e 5 de fevereiro, 7, 8 e 9. Guri de Uruguaiana, os novos causos, pós-pandemia, né? Pós-Covid. E já na sequência, 7, 8 e 9, 10. Por que 10, casamos? 11. Não. 11 e 12. Porque 11 e 12, onde que é? No CIE. Lá no CIE. Não, você Ah, tá não, mas junto, já o cara fui. até pode dormir lá, botar Sim, uma o cara vai. barraquinha, Se o já cara que serve. vai no dia 9, É. já dorme lá, Já dia dorme. 10 descansa. Descansa, Porque dia 11 riu tá muito, pronto. né? Vai rir de E novo. vai rir. Que bobagem. Ai, cara. Che, mas vem cá, tu já fez um monte de filme, né? Já fiz alguns filmes, não um monte, mas já fiz uns 10, E eu o que acho. tu é super-herói, como é que é? Aquele foi um curta-metragem que eu fiz, chamava Mega Man, direção do Rega- Gufo, do Fogaça. É, Mega Hair? Mega Man, Ah, não é Mega Hair. onde bobeia. Na época eu tinha até franja. Não, o Mega Man era uma história muito É engraçada. antigo isso? Cara, é 2006, sabe por que que eu sei que é 2006? Porque quando eu voltei de viagem, a gente teve que gravar no dia da final da Libertadores do Inter. Na tarde daquele dia, nós estávamos gravando no colégio ali que fica do lado da prisão feminina ali, que eu não sei como é o nome daquele colégio. A gente estava gravando ali. E tinha que narrar Prisão feminina é uma de Pelletier, esse eu conheço. Esse, é do lado ali. E aí, eu tinha que narrar, tava no camarim, tinha um gurizinho do lado e tal, que era meu fã. Eu tinha que narrar um gol de futebol, ele pedia para eu narrar um gol, eu me olhando no espelho, eu pego Pedro Ernesto Denardinho e narro o gol do Fernandão, que aconteceu de noite, narrei de tarde. Bah, mas tu era meio bruxo. Não, mas foi sem querer, completamente. Era o Fernandão que ia fazer o gol, ou era o Sobis, um dos dois, eu Meio escolhi o manginá, Fernandão. então. E aí e eu não pude ir no jogo, porque terminou tarde, a gravação estava morto, a gente ia chegar, e era frio e chovia naquele dia. E tu, assim como o Zé Vitor, são colorados, né? Colorado, E me diz uma coisa, Chico. digo. E aquele outro filme que tu fez do Big Brother, como é que é o negócio? Big Brother é de uma turma lá de Alvorada. Que eu a odeio gente- Big Brother. Eu odeio Big Brother, é uma turma de Alvorada. É muito legal o projeto que eles têm lá, que é Alvoroço Filmes. Eles fazem vários longas com recurso pífio, assim, né? É tudo na base da boa vontade, sem cachê para Tu ninguém. fez o sem- Gomercindo, da cabeça aquele, como é que é o nome? Cara, eu comecei a fazer. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiz o Bola de Fogo, um média com a. Ai, meu Deus do céu. Biavasque, Marta Biavasque, dirigindo. Depois fiz Diário de um Novo Mundo, dirigido pelo Paulo Nascimento. Eu vou esquecer alguns aí no meio, mas vamos embora. Fiz o primeiro Neto e o Domador de Cavalos, com Tabajara Ruas.
E O do Tabajara é esse do último agora. Gumercindo Do também. Gumercindo também. E Então, agora esse último. que E tu tá. agora é a Perseguição e Cerco a Juventus Gutiérrez, que ainda não estreou. A gente ficou Tão 2 gravando. meses em Cacequi gravando, não, já gravamos. Estão E esse, editando. quem é que tá lá? Tu, O o Zé Zé, a Vitor? Suzy, a mulher, tá o Marcos Breda, o Murilo Rosa, o Werner Schinman, a galera, o Verza, Marcos Verza também. Vamos esquecer de gente sempre, né? Mas enfim. E a gente fez nesse ano também um outro longa do Paulo Nascimento, se chama Ainda Somos os Mesmos, que trata da ditadura chilena, brasileira, aquela operação que tinha aqui na América Latina. E a gente terminou de gravar esse e foi para Cacequi gravar. 2 meses ficamos Que lá não estreou gravando. esse aí. E nenhum dos dois estreou. Vão estrear, um vai para Gramado esse ano, vai estrear. E o outro não O sei. Werner esteve aqui já com a gente, o Zé Vitor esteve aqui também Tá. com a gente. Já todo mundo contando essas histórias aí. Já né, chefe? contaram também. Então, tinha uma galera muito legal E filmando tu lá. sempre no teatro, tu nunca foi pra televisão, tu nunca se enveredou pra televisão. Porque o Zé Vitor tem O uma Zé participação tem. na televisão. Quando o Zé o tava lá Schirmer na Globo, também. ele cansava de tentar me incentivar aí e tal. O mas Breda, nunca, que é nunca do deu. teatro, né? Que Vai pra começou TV aqui com o também. Bailey, né? É. Não, com o Bailey não. É, com o Bailey. Não, ele Não, ele fez era- parte do elenco do Bailê, mas Foi. ele Depois ele começou foi. no DAD também, né? Isso. Ele começou E por ali. depois essa turma Foi toda pro foi pra Rio. televisão. E tu não foi pra TV. Na realidade, a televisão, Jair, o Guri, ela exige uma dedicação diferente. Tu tem que sair da tua cidade, tem que morar em hotel muito tempo, ficar longe da família, longe dos teus amigos do churrasco, do teu time de futebol que tu gosta de assistir. É uma opção de Longe vida. da Suzy. Longe da Suzy, Aí a tua e família aí quem é que tá- vai fazer o chimarrão pra ela? aí ela vai passar sede, né? Não toma mate se eu não fizer, então E sabe ela é como de Porto Alegre também? A Suzy é de Santana do Livramento. Nossa Senhora! Senhora! Lucas E especial. vocês vão lá de vez em quando comprar um... A gente ia mais seguido quando a família dela ainda morava por lá, mas se mudaram a gente tem ido mais raramente. Mas vamos, às vezes vamos comprar uns vinhos, uns whiskies e uns capelete ravioli uruguai. Cheia, mas vem cá, eu tava vendo que esse ano são 100 e tantos espetáculos no Porto Verão. E vem uns 30 de fora também. Pois é, rapaz. E o stand-up, o stand-up tá bombando. Tá Vai vir de bombando. fora o Diogo Portugal, Bah, vamos esquecer o Fábio Rabinha, o Bruna Nando Luiz, Viana, o que é Nando gaúcho, Viana, mas também vem de fora, porque vem de agora ele mora fora. lá. O Márcio Castro vem de fora também. Tem um aqui muito bom, né, Tem o que já Marcito. teve aqui com a gente, o Marcito, Marcito também. tá bombando também. Tem Marcito. outro que tá bombando, que é o Índio Bem com Gratiluz. Já teve aqui também, Que já é teve aqui. muito legal. A doutora Rosângela já teve É. aqui nesse microfone aqui também. Tem E a vários gente esses guris que estão iniciando aqui, vão ter vários juntos, muitos deles, no Que Porto bacana. Verão. Eu vou me esquecer dos nomes, são muitos Vem espetáculos. cá, Xi, e esse stand-up, tu nunca te aventurou a fazer isso aí? Eu acho que stand-up é uma coisa que vai durar um tempo X, assim, até os caras cansarem de ficar em pé e dar vontade de sentar. Ah, aí vai se tornar um... Como é que é? Um sit-down comedy. Sit-down. O stand-up, então, é... O stand-up tem prazo de duração. Não, brincadeira. Stand-up, o cara tem que ter perfil para stand-up. Tem que estar o tempo todo atualizando o texto, tem que viver só para isso, né? Quando tu trabalha em outras coisas, já fica mais complicado. Assim, né? Opa. Xelicurgo. Dá licença aqui. Atende lá, Xê. Eu não sei, ela vem. Esse cobrador, Fim da picada, interrompeu uma Desculpe aí, entrevista. rapaz. Desculpa, nunca tinha cara, é falta de acontecido. educação, cara. Não, é Tá que no meio nunca da tinha- entrevista, Atende lá, por favor. gente interromper. Nunca tinha velho. acontecido. Nunca tinha acontecido. Vai nessa. Bom, Xê, mas esse negócio... Rogério Beretta, eu não acredito que tu fez isso comigo. Tu me disseste, vou lá 5 minutos e faz meia hora que eu tô te esperando lá embaixo. Oi, guri, tudo bom? Oi, Suzy, tudo É bom? que ele Tudo que bom? fez eu ficar aqui tomando chimarrão e conversando mais tempo. Bem na hora da nossa Não terapia. fala terapia que parece que a gente briga. A gente não briga. Eu já te disse que a gente só discute. Só discute. Tá, só um pouquinho. Suzy, eu gostei dessa conversa aí. Tu podia ficar com a gente aqui um minutinho, pode ser? Não, vamos fazer. Ô, Licurgo, traz uma cadeira aqui e um microfone pra Suzy aqui, por favor. Senta aqui, Suzy, senta aqui. Fica tranquila. Muito obrigada. Agora aqui, Gente, agora aqui é rapidinho, a gente já tá no finalmente. Bota o microfone aí, Licurgo, pra Suzy aí. Isso, vamos aproveitar que agora nós estamos agora com 3 microfones, né, Che? Isso aqui é presente da
A Shuri, ó, que nos mandou, É. a ProShow mandou um microfone novo agora, que pode receber. Suzy, me fala, Suzy. Ele da terapia, vocês têm terapia agora? Como é que é o negócio? Não, a gente nem queria, nem precisava fazer. Na realidade, foi nosso filho que insistiu, né? E o nosso filho estava chorando, né? Então a gente concordou. Mas a gente, na verdade, não precisa, sabe? Porque a gente sabe que todo casal discute de vez em quando. Mas pra gente o importante é a rapidez que a gente resolve essas questões, assim, que são bem insignificantes, né? Entre Chamar casais. as coisas dele de insignificante vai ficar muito legal. Ele vai ver o quê que eu vou chamar de insignificante daqui a pouco. Então vamos mudar de assunto, senão a gente vai acabar brigando, né? A gente não briga, a gente discute. Discutindo. Que legal. Mas, ô Suzy, vamos conversar aí. Toma um chimarrãozinho? Aproveita Claro, aí. meu Serve lá, serve uma aguinha lá. Eu vou tomar o finzinho e dou pra ela o resto. Então, eita. Claro, ele estava falando aqui, Chico, que tu é de Livramento. Santana do Livramento. Opa! Toma mate. Toma todo mate. dia. Todos os dias e todo dia. É verdade. Ele Dia estava inteiro. falando que é ele que prepara, porque é ele que faz o mate que tu gosta. Às vezes, né? E Cachê, Suzy, e esse espetáculo aí, fica um pouquinho com a gente aqui, nos conta aqui. Não tava com pressa? Velho? Não, mas para conversar com o guri eu fico um pouco. Ah. Até Como é bastante. que é a história do porquê casamos? É uma DR que vocês fazem no palco? Não que... Não, tu sabe, a gente não briga, né? Não, nunca. Isso é Discute, verdade. Discute. Como muito. Porque esse espetáculo é baseado na nossa história, no lado engraçado da nossa história, né? Que não é pagar conta, sabe? Então, nós pedimos pro nosso filho, que é roteirista, fez Como é cinema, o nome dele? Vitório Beretta. E ele já é grandinho, já. 32 anos. E ele Tudo é... isso? Amor, Ó, já deu... eu não acredito que tu não sabe a idade do teu Não, filho. sabia, mas não me lembrava só. É que Meu todo Deus. ano muda, né? Ah, Uma claro. canseira isso, tem que estar lembrando todo ano uma coisa E, diferente. Caixa, daí ele que escreveu... Ele que roteirizou, escreveu, assim. Baseado no que ele ouvia em casa. A vida toda. Na realidade, a gente ia falando na mesa, nas refeições, contando os causos que Nossas aconteceram, e histórias. ele ficava só no bico. Assim, até que um dia ele se ofereceu para escrever. Exatamente. A gente fazia muito tempo que queria fazer um espetáculo juntos, né? Mas, devido ao sucesso dos Homens de Perto, e eu estava com uma outra comédia também, não tínhamos tempo. Aí, quando baixou um pouquinho a bola... Quando é que estreou? Eu me lembro que eu fui, eu acho que na estreia. Foi, eu acho, uns na 3 temporada... anos, né? Não, nesse ano foi no São Pedro, né? Era a segunda temporada. Foi. A gente Segunda, estreou na no- Santa na Casa. Santa Casa. Que ano foi aquilo? 2017? Pode 17. ser? Acho que isso. 17. 16 ou 17. Já não me lembro, com a pandemia a gente perde um pouco a noção Ah, da... 17, então já tem 5 anos. Sim. Sim, mas de mas estrada tira dois, né? Da pandemia. Como é que vocês se conheceram, Che? Fala tu agora, porque eu Quando vou é que a gente acreditar se em ti agora. conheceu? Eu morava no Bonfim, né? Vinda de Santana do Livramento. Morava sozinha, então todas as festas eram na minha casa. Meu apartamento era famoso pelas festas da fantasia. E eu Festa ti- fantasia? Fantasia, década de 80. Tu foi fantasiado de quê, logo? Ninguém Pirulito? sabe. Até Palito, hoje. palito de Eu não tô lá, fósforo? Na realidade eu não tinha fantasia, eu tinha um avental que eu tinha lá. Só que eu não conhecia Aquele ele. avental que tu levanta. Ah, que barbaridade. A história é que eu não conhecia ele. Nunca tinha visto mais gordo, mais magro, nada. Mais cabeludo. Uhum. Ah, não. Cabeludo, sim, cabeludo. Agora é tu, criatura. Tu não respeita a roda, Sabe Che. tomar Nem de cuidado. 2 ele respeita a Na roda. Ele realidade, se atrapalha até na ordem com 2, Che. Eu tô te falando. Agora eu parece- quero, agora não Eu quero. tava só brincando. Ah, deixa eu contar, porque a parte Até engraçada... parece eu fui fazer um amigo secreto com a Silvia Helena, só eu e ela, né? Pra facilitar, né? Claro. E aí ela ficou louca pra saber quem será que ela ia pegar. Mas que Ela tá louco pra pegar outro amigo. Opa. E aí ele era colega na faculdade, ele já estava no teatro, eu ainda não. E eu sou muito mais jovem que ele. E aí o amigo dele era nosso oficineiro, trabalhava no Serpro. Falou para ele da festa. E às 5 horas da tarde, bateu aquela criatura que eu nunca tinha visto, Cabeludão. mais gordo, cabelo comprido, Mas Com gordo tu não ia ver tapa-pó, mesmo, porque ele não. nunca foi gordo. com tapa-pó, um boné, para variar, tá sempre de boné, perguntando se ali era a festa fantasia.
Pô, cara, sim, mas faltam 3 horas para começar. E ele, é o seguinte, eu moro lá na Protásio, tá um solaço aí fora, eu posso ficar esperando? Ficou. Mas ele não ficou comigo. Ele ficou com a coelhinha da Playboy, Que era? a psicóloga da empresa onde eu trabalhava. Eu tinha namorado, Na né? como realidade, sempre. esse colega, meu colega, ele era da Terreira da Tribo e nós fazíamos yoga junto. E no Yoga yoga, vegano, que no nem a yoga doutora vegano, Rosa. e no yoga que ele me convidou, disse, tem uma festa na casa de umas alunas, uma festa fantasia e Ah, tal. o terreiro Tu da não quer tribo ir era no só sábado? todo mundo peladão lá, né? Eu digo, opa! Foi. Mas errei o horário. Eu não sei porque eu tava com a cabeça meio zonza. Tu já pensou? Tinha muita É. fumaça lá na Protásio naquela época. É, a fumaça. parte de cima, os Sim. ônibus arrancavam e dava aquela fumaça. Eu Sim. ficava meio tonto. Uhum. E saí 3 horas antes de casa. Ah, E tu tava che- com fuso horário. Confuso, Confuso horário. confuso no horário. E aí Che- começou a E qual amizade. foi- Tá, e daí qual foi a cantada que ele te deu? E tu lembra disso? Porque eu me lembro a cantada que eu dei na Silvia Helena, né? Silvia Helena também Eu, na realidade, Eu eu prometi uma coisa pra ela que ela ficou na expectativa. disse que tá até hoje nesse Tá até hoje Tô, até hoje tô esperando. Se somar todas, Pior. não dá o que eu disse que dava num dia só. É verdade. Até hoje eu tô esperando a metade, pelo menos. Eu disse que dava 7 no dia. 8. 8? 7? 8. Já baixei uma, viu? Não adianta. 8. Ela tá esperando as outras Essa 7 foi até a hoje. cantada. Ah, agora já não tô mais esperando. Essa foi a cantada, Che. Ah, Mais ou menos. E a tua qual foi? Eu cheguei na Silvia Helena e disse assim, ó, me chama de sal grosso, que eu me atiro nas tuas caras. Ah, tu já era o guri de Uruguaiana Mas naquela aí época? não E ela tem, me né? disse, posso te responder amanhã? É, mas... Ah, porque essa cantada tá, né? É, mas... Ah, mas ele tem uma cantada linda. Hã? Prazer, eu sou... Ah, por exemplo, eu sou Arlindo, mas pode me chamar só de lindo, porque o ar eu já perdi quando eu te vi. Quem sabe? Ah, Essa é boa. Pô, você vai gerar um corte. Ele É. tem várias. Sério? Essas Ah, duas. Tem essas prontas, eu uso no espetáculo algumas dessas prontas, assim, né? Tipo assim, se eu me afogar na beleza dos teus olhos, eu tenho direito à respiração boca a boca. Modo Chinelagem. locutor, né, Porque velho? a Ele- gente conta a chinelagem, festa. né? Eu, como sou o chão, né? Eu conto a festa como ela foi No espetáculo. no espetáculo. Isso aí, E aí teu ele- filho que, É. ouvindo as conversas de vocês... E aí eu né? chego na festa, toco a campanha, ela abre a porta e digo, aqui que é uma festa fantasia? Ela diz, sim, eu disse, "Pô, acaba de chegar a tua." Tá entendendo? Tu tá entendendo? Chinelagem total. total. Quer né? dizer Nem que, na sabia. verdade, tem a versão verdadeira, que foi a tua versão, Exato. e a versão Que dele. eu tava arrumando Na a realidade, casa. a minha é verdadeira. Pelo É. que eu me lembre. Dentro da- Minha memória não é Mas é muito. muito divertido fazer essa peça, estarmos juntos, porque é um revival, né, da nossa história. Às vezes a gente até se emociona, É né? verdade. É uma Se peça que a emocionou, gente né? ri, a gente chora junto com o Porque vocês estão público. falando de momentos que Da vocês gente, viveram, é. né, Chico? É uma história de amor, Claro que né? está tudo fantasiado, tudo, né, uma maneira teatral. Mas as situações aconteceram de verdade. Quando a gente ganhou a bolsa. Aquela cena que a gente tem na praia, tu lembra dos riponga, aquilo quando a gente se que encontrou ele na tocou praia era assim, Pink Floyd. Pink Floyd, disse que era dele. Dizia que era meu. Aquela coisa. Aí Isso aconteceu, de Sim, fato? porque na realidade, na época antes da internet, ninguém sabia nada de nada, né? Tinha que importar Não, eu os... Parece o sabia. filme dos Beatles. Não, mas ela sabia, Aquele mas que Ah, todo eu mundo- sabia, só que, né, eu também a gente fazia o joguinho. tava fazendo né? meu jogo, né? Daí eu disse, É que o "Ah, cara legal." tocava 2 notas de cada música e era o cara, velho. Levava um violão pra beira da praia e deu. Fazia Não uma precisava garra, tocar cabeludo, nada. tocando, é. e ainda tocando Mas Pink eu Floyd, levava, dizendo que a música era tua. eu levava sempre alguém que soubesse tocar violão junto, É se verdade. acaso, né? Aí Até hoje a gente fazia eu isso, faço né? isso, a gente leva, daí eu fico só no back ali e tal. Dá menos trabalho, dá menos os Back dedos. vocal, né? Back É, vocal. que vocal. Mas, Che, parece aquele filme dos Beatles, né, Che? Que todo mundo, que o mundo inteiro... E o não- Yesterday. É muito muito bom. legal, que o muito mundo bem inteiro bolado, não, né? Não, conhece lembra, os não conheceu Beatles. os Beatles, né? É muito bem bolado Ah, aquele e filme. Aquele depois, filme é no final, ótimo. eles ainda têm uma outra cena. Bom, não me lembro agora. Ué, Che, e cinema tu também já fez?
Sim, eu participei junto da Cabeça do Gumercindo e da Perseguição e Cerco do Juvencio. Esse que foi gravado agora. Esse aqui. agora, isso. E o Paulo também. E do Paulo Nascimento, ainda somos os mesmos também. Eu fiz muitos curtas pro Maurício Gibowski, que hoje Tu curte muito, curta. Olha, eu curto mais média e longa. Mas também, se tiver curta, tá de boa. Eu prefiro não falar a respeito. Pode ser usado contra mim. Eu sempre mexo que eu trabalhava muito com a gurizada da Ubra e um ano eu disse eu vou ganhar o troféu Mãe do Ano. Eu fiz 5 mães em 5 curtas. Todo tipo de mãe. E aí eu digo, esse ano eu vou ganhar o troféu Mãe do Ano. Isso é um problema que às vezes eles pegam, tu faz um tipo que dá certo no cinema, na televisão, e tu passa o resto da vida fazendo aquele tipo, né? No teatro não é assim, por exemplo, tem cara que pega um personagem e troca todo ano, né? Mas tem alguns que ficam a vida inteira no mesmo personagem também. Eu não sei, eu não conheço ninguém, mas dizem que tem também. Tem 2? Tem, né? 2 que eu Por conheço. sorte não aconteceu isso com o personagem do Zé Vitor, né? Ia ser broxa pro resto da Não, mas vida. o Zé Vitor ele fazia um gordo broxa, ele melhorou muito, porque ele emagreceu, né? Mas olha, Che, mas que barbaridade. Por que casamos, então, tá em cartaz do Porto Verão Alegre. Teatro do CIE, dias 11 e 12 de fevereiro. E quem quiser se divertir vendo uma história de casal que tá bem divertida, vai lá. Que bacana. E é o que nós falamos, né? Ver Homens de Perto, depois ver Guri de Uruguaiana, Dorme uma noite lá. dorme uma noite, acampa lá e já tem um estacionamento bárbaro para botar barraca lá. Ela agora falou essa história do dorme. Mas dorme é também bom, né? Hã? Porque Sim, porque eu faço Vocês já 7, falaram. 8 Porque nós tínhamos falado antes. 7, porque porque folga um, É entendeu? verdade. É o nosso. É. O Guri de Uruguaiana vai estar 7, 8 e 9 no CIE, e pula o 10, dorme lá. Pula o 10. 11 e 12, daí assiste. porque- Acho que eu vou fazer já vou fazer uma sala de espera lá no dia 10, já várias barracas lá, já vou alugar também um espacinho. Che, mas Fala. aqui, ó, bajaceira, rapaz, na hora de parar lá, de ficar esperando do dia 9 pro dia 11, você podia ficar esperando com uma cervejinha. Tu tem? Ô, Licurgo, traz aí pro casal aí. Tinha uma só, não tem outra agora. Opa! Arruma uma, agora deve ter que dar duas. Tá, né, tá Chico? regulando, olha. Só tinha uma porque tu era Tá só. aguardando pra Te ele. considero gente fina pra caramba. Não, mas velho. não é, rapaz, eu só tinha uma porque era pra ti. Agora ela chegou, é duas agora, tá aqui, ó. Pô. Ah, tá. Sim, senão a gente vai acabar discutindo, né? Sobre... Brigando? Não. Já ia? Discutindo. Tu Olha aqui, ó. Tupiniquim Lager. Essa aqui Lager é é muito boa. boa, che. Ela é E essa aqui é a Lager. Tupiniquim, a nossa apoiadora aqui, ó. E ela é uma cervejaria gaúcha. Já ganhou 3 vezes a melhor cervejaria Sabe que essas do cervejas Brasil. artesanais aqui são famosas no Brasil inteiro, aqui no sul, né? São das melhores Essa que aqui tem. é uma das Eu acho melhores. que a nossa água, que a gente já bota água de chimarrão junto ali. Deve sai ser, tudo certo. mas é muito A boa. nossa guaíba. Tupiniquim é muito boa, che. Bárbara. Guarda lá, che, guarda lá. Dá Guarda. uma erva mate pra eles também, aproveita lá. É, Uma só. aproveita, né? Uma só. Ah, pô, Pra ver só se... uma, velho. Não, Sim, né? Do jeito que tu tomou chimarrão não, com aqui, ele, ó, vai dizer essa não. aqui eu vou dar pra ti, Suzy, porque é tu que faz o mate. Não acredito mais Ela vai nesse careca acabar aí. pedindo pra eu fazer pra ela. Tá? Vou dar. Pode Ó, deixar. erva mate aqui, ó, da Muitas Nutrimate aqui, ó, do gracias. guri. Por sinal, Guarda tá lá. muito graças. boa ela, velho. É boa, né, Chico? É, É agora boa. pode me dar outra também. Não, só Não, uma. não adianta elogiar. Não tava no script. Não tá ensinado, Não tá tava ótimo. no script. Eu gosto Mas que bárbaro. Então tá. Tchê, mais alguma coisa assim, nas redes sociais, como é que faz? Redes sociais é PQ Casamos. Procura no Instagram, nós temos uma página lá que a gente está postando coisas. Agora, a gente, quando tem temporada ou apresentação, a gente volta a postar coisinhas lá. Vai ter bastante novidade no verão. E Nós eu temos diria uma assim, websérie também tem uma no websérie. YouTube. Nós temos um PQ Casamos. sitezinho, www.pqqasamos.com. Ali tem material, tem a nossa websérie, são 60 e poucos capítulos que estão ali. É? E a gente deve voltar a gravar esse ano, mas a gente deu uma parada na pandemia, porque a equipe de filmagem não podia entrar na nossa casa. E ele tinha que fazer o almoço todos os dias. Eu faço chimarrão, mas este homem aqui cozinha como poucos. Ah,
Tu, em vez de falar que tu fazia comida, Foi- foi falar que fazia foi chimarrão. sim, queimar Mas a comida. queimou com Boca Tu não aberta. sabia. Tu achou que ela não ia ver. Eita, mas Ela ia te vou pegar. adivinhar que ela ia subir, Não, mas entrar ela aqui desse ia jeito. te pegar no vídeo. Ela ia te Ah, pegar no ah, vídeo. fala- Ela ia Sim, mentira. Brincadeira. ia apanhar só depois, quer dizer, Ia apanhar em discutir casa. só depois, né? É, brigar não. Não, brigar tu não. Tá, tu tá acostumado a apanhar da Silvelena. Que eu sei. Não, porque isso, Silvelena é. Silvelena. Oh, oh. Eu nem me lembro. Silvelena tá ali controlando o botãozinho. Tô ali pra nós vendo. ali. Tchê, e olha aqui, então tá. E no Porto Verão, claro, fica fácil para todo mundo que quiser se ligar nesse monte de eventos aí, né? Homens de Perto, Guri de Uruguaiana, Por que Casamos. Tem um monte também de outros artistas, né, que vão estar lá. Então vai lá no Porto Verão Alegre. Como é que faz lá? É Porto Verão? www.portoverãoalegre.com.br. Ali tem toda a informação. Já entra ali direto para comprar ingresso. Ah, já tem, compra lá? Já compra lá. Tem sinopse, ficha técnica, Foto. tudo, foto, tudo que tu precisar de espetáculo. Se você entrar lá agora, tá vendo o guri com aquele carão lá, Oh, tal, coisa tudo bem bonito, que só ele. Eita. E tá lá para vender, e tá vendendo já, estamos vendendo tudo, tá viu? vendendo. Tamo Tem que vender, né? E tem as infantis também, eu vou Tem vender meu vários peixe também, que eu espetáculos sou, infantis. também sou diretora. E as Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador vai estar no dia 28 de janeiro no Sesc Canoas. Que, aliás, Corra, Canoas porque tá também. bombando a venda. nós estamos Mas fazendo uma Canoas mostra também? infantil Também. no Sesc de Canoas. Olha. E tem... A ideia com o tempo é pegar mais cidades da região metropolitana, que às vezes para as pessoas se deslocar de noite fica difícil, né? Mas sempre dependemos de alguns apoios e tal, porque levar um grupo para longe sempre tem um custo maior. Mas a gente aos poucos vai Que tentar, bacana. tentar jogar isso aí. É um prazer, rapaz, de falar contigo aí, um dos criadores do Porto Verão Alegre, né? Um evento, como a gente conversou aqui, talvez, provavelmente o maior festival nesse formato, né? O maior festival do Brasil, né, Che? Que oportuniza todo ano para o artista, né? Estrear seus espetáculos, fazer um belo de um exercício, inclusive, né, Che? Um laboratório. Tu te né? lembra como tu começou no Porto Verão? né? Foi assim. Era outro espetáculo. Foi no início, nessa né? pegada aí, né? E Che? foi Se não indo, fosse o foi Porto indo. Verão, né? E virou Então, nisso, por e isso que eu não virou- confio muito no Ah, Porto. eu me lembro de Então eu posso dar um depoimento da importância do Porto Verão, porque eu tô lá desde 2002, né? É. Então já tem 21 anos. Tu é um dos responsáveis do projeto Seguir Até Hoje, porque é o que eu sempre digo, as novidades são bem-vindas, mas os clássicos são os que trouxeram o projeto até hoje. Eu sou clássico. Tu já é clássico. Clássico. Ah, Os gregos, que chamam de teatro clássico, eram populares na sua época. Viraram clássicos pela história depois. Eu de popular passei para Tu clássico. Pela já passou pra antiguidade. clássico, tá quase um grego. Vou começar a quebrar os pratos aqui. Mas é isso, gente. A importância do Porto Verão Alegre, a importância do público em prestigiar o Porto Verão Alegre para que ele possa cada vez mais, né, trazer mais espetáculos. Esse ano trazendo, além de dança, tem artes plásticas, tem Stand-up, mágico, tem stand-up mágico, que está na moda teatro aí. infantil, debates, Nossa, oficinas, muita vai ter muita coisa. O Porto Alegre está Cinema, de tudo. parabéns aí, né, e a sorte de ter esses incentivadores da cultura, né, esses empreendedores da cultura, que é o Zé Vitor e o Beretta, que hoje são os cabeças do Porto Verão, né? Cansa, mas é bom. É de arrancar os cabelos. De arrancar os né? É de cabelos. perder Sabe que os a cabelos, né, gente, Gil? a diversão que a gente tem depois dessa correria louca toda é chegar, a partir do dia 10, que iniciam os espetáculos, parar na porta dos teatros, lá de fora, vendo as filas para entrar nos teatros. Isso dá uma satisfação, porque tu pensa assim, pô, tá funcionando, né? As pessoas Tanto estão tempo, indo né? no teatro, verão, 40, 50 mil pessoas se deslocam para ir ver teatro no Isso é verão. o público esperando. É, por aí. Mais ou 50 menos a mil capacidade das salas que a gente tem, né? Entre 40 e 50 mil. assim. Hoje atendendo 16 salas. Né? 16 salas. Mas grandes a gente não está com muitas. A gente está precisando aumentar salas médias e grandes a gente ainda tem carência. Né? Mas estamos indo, estamos indo. Que Já bacana. vou inaugurar algumas esse ano. E o Porquê Casamos, né? Tá aí o casal aí com direção. Direção não, É a direção do Direção do Néstor Néstor. e o texto do Vitório Beretta, que é o nosso filho. Que bacana.
Então tá, conversei aqui com essas feras aqui, comecei conversando com uma fera, acabei conversando com as duas feras aqui, né, Che? O casal de feras, né? Nesse Matecast. Se tu gostou, tu já dá um ok lá, te inscreve no canal, dá um joinha, faz aquele negócio todo que tem que fazer, né? Faz um comentário aqui de quem que tu quer que a gente traga aqui para conversar, que a gente traz. A gente está trazendo um monte de gente, viu? Olha, tô acompanhando o Matecast, tá bacana. Tem jogador de futebol, tem o Mágico Cronos esteve aqui, Olha o só. Yarley, a Cris Silva esteve aqui. Olha, os de DJ tudo que é Capu lado. e Cabeção tiveram aqui. Tô falando dos que vieram agora Sim. por último, né, Che? Mas tem um monte de outros artistas aí que estão convidados e que estão, na medida do possível, estão se agendando para a gente fazer. Né? Aproveita o pessoal que vem para Porto Verão, traz alguns aí. Exatamente. Che. Já Não, agora aproveitar nós temos que aproveitar agora Aproveitar que os essa caras vinda tão aí. aqui, talvez do Nando Viana, Nando. do Márcio. O Rabinho não sei se vai ficar tempo suficiente, que ele vai ficar um dia só, mas... o Rabinho, a Bruna Luiz, ela vai vir Diogo lá- já tá marcado. O O Diogo eu já falei, o Diogo vai gravar vem, conosco o Diogo aqui. vem. O Diogo vem dia 2 ou 3 Isso. agora de fevereiro, Uhum. pro espetáculo, e ele já agendou a passagem antes para vir almoçar comigo e fazer o Matecast então. com a gente aqui. Aproveitar esse pessoal que O tá Diogo, vindo que aí. diga-se de passagem, é um o dos pai do precursores do stand-up, né? stand-up. Pai, vamos dizer assim. É o né? avô dessa É o gurizada avô toda. dos gurizada. Mas tá nativo ainda, Não, mas tá tá, trabalhando tá, bem, tá. o cara não é fácil. Se tu não quer ver as latinhas aqui, né? Que é só ouvir, porque tem muita gente que gosta só de ouvir no carro e tal. É. Tem no Deezer e no Spotify, pode ir lá só nos ouvir. Agora, Sabe que eu gosto de noite botar um podcast pra ouvir, assim, pra mesmo? daí me acalmo, vou dormindo ali com os caras conversando e tal. E o Matecast tu assiste? Assisto. Mas, depois. Eu não assisto todos porque não dá tempo, mas E quando tem, eu posso, eu não, assisto. sabe que um que está muito assistido aqui, tem outros tantos, né, Che? Tem o que aconteceu agora há pouco foi o Índio Bem, né, que fez aqui. Eu não vi, tá legal? Tá Quero... muito legal, o Maiquinho, os humoristas todos. Eu né, me Che? lembro de uma Marinho, festa tudo aqui. na casa de um amigo nosso em comum, Quem? Jair. Já É. sei. Festa. E o Índio Bem. Festa boa. Festa boa, os caras caindo no chão, aquelas Opa! coisas. É. Então eu não E tava o nessa. Índio Bem tava sentado lá meio desanimado na época e tal, que tá meio difícil a coisa. Olha só que bacana, agora tá... Teve aqui com a gente aqui no Matecast. E também Muito teve, talento. teve o Afonso Padilha, teve aqui também. Opa. O Alorino Júnior veio também. Veio uns de fora de vez em Não, quando, né? claro. E aí, os humoristas daqui. O Neto Fagundes foi um sucesso também de audiência. Teve que botar banquinho pra ele. Foi um sucesso, contou Ele é um cada querido, história aqui. nossa. E aí, Aldo Saldanha, Erlon Pérez, Cristiano Nossa. Quevedo, Xanamilha, a galdeirada toda. Temos que trazer o Luiz Carlos Borges, que também nós temos que combinar de vir aqui. Outra figura, né? Tem que trazer o Néstor, é um bom papo também. O Pode Nestor trazer. também. O Nestor tem que trazer, o Nestor. Nossa, O ele Nestor tem uma foi diretor do história. Canto Livre É. em Exato. 1983, Tem no Teatro muito, de Câmara. tem muito Olha isso, conhecimento rapaz. ali. É. Conheço, a gente Tu olha conhece. pra ele não dá nada, mas Não quando dá ele começa a falar, nada. tu dá menos ainda. velho. Não, a gente olha de longe ele não dá nada. Aí quando Aí chega perto, dá menos não, ainda. parece que tá longe. Assim, barbaridade. Um brinde aqui, Che. Senão não ficar vamos pensando lá. até amanhã. O Oscar Sinch também, não sei. O Oscar não vale a pena. Um grande abraço. Traz o Oscar, Bárbaro. traz o Oscar. Tchau.